amados! Estamos iniciando mais um programa Bem Casado e sempre com novidade para vocês. E mais uma vez a gente aí dentro da sua casa, sentadinho praticamente aí no seu sofá. Obrigada mais uma vez pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens, por todo o retorno que vocês estão nos dando. Esse programa é feito para você. Então, a gente precisa saber da sua opinião, a gente quer saber sugestões, a gente quer saber se você está gostando, se você não está gostando. Pode criticar, a gente aceita, porque a crítica é sempre bem-vinda e é construtiva. E para isso, você precisa, então, entrar lá no nosso Instagram, não é? Instagram, né, Karina? É Instagram. Bem Casado Programa, entra lá no direct, manda toda a sua sugestão aqui pra gente, a gente vai dar esse retorno para você com muito carinho, muito carinho. E também nós temos o nosso canal no YouTube, que também se chama Bem Casado Programa. Lá todos os nossos programas vão ser disponíveis, estão lá disponíveis para vocês assistirem e compartilhar com os amigos, com a família, a hora que vocês quiserem. E hoje esse programa tá muito especial, não tá não, Bruna? Hoje a gente está aqui com a Marcela Freitas, que é nutricionista, e o assunto de hoje é criança. Porque eu acho que as pessoas estão tão preocupadas hoje com uma vida mais saudável e às vezes esquecem que a gente tem que começar com esse exemplo dentro de casa. Marcela, muito bem-vinda ao nosso programa com esse assunto tão legal e tão falado hoje em dia, né? Isso. A nutrição está muito em alta, né? Super em alta, alimentação saudável. Todo mundo muito preocupado com a saúde, ou deveriam estar, né? Pelo menos deveriam pensar, né? A informação está aí, né? E para todo mundo, então... Não tenha dúvida. É um assunto bem legal de ser falado. E a nutrição está tão em alta hoje, é tão falada, tão comentada, alimentação saudável, essa busca pelo bem-estar através dos alimentos, até a cura mesmo através dos alimentos. E às vezes as pessoas se esquecem que isso tem que começar desde a base, desde os pequenos, né? E o exemplo tem que partir de dentro de casa. Exatamente. Muitas vezes os pais querem que os filhos se alimentem bem, até têm disposição de fazer uma lancheira bem feita, mas esquecem que começa a educação nutricional, a educação alimentar começa dentro de casa. Então, se o pai está lá comendo hambúrguer, batata frita, bolacha, ele não está dando exemplo para a criança, né? A criança vai querer imitar o pai, exatamente. né? A criança não vai querer comer um alimento saudável, sendo que na casa dele o hábito não é esse. Então, os pais têm que começar a pensar um pouquinho no que eles estão colocando na mesa em casa. E assim, hoje em dia, além do que está se colocando na mesa, eu acho que os pais têm uma segunda preocupação, porque as crianças vão para a escola, vão para atividade física e levam lanche, levam lancheira. Isso. Então, qual é a dica para os pais que querem educar esses filhos, mas que querem manter essa educação? O que eles devem fazer, fora incentivar a criança com exemplos dentro de casa, né? Eu acho que começa mesmo em casa, incentivar, apresentar os alimentos para a criança desde pequenininho, incentivar mesmo essa alimentação mais natural, com comida de verdade. Quando a criança tem esse hábito desde pequenininha, ela com certeza vai querer ter essas escolhas quando mais velha, entende? E assim, o pai vai mandar a fruta, vai mandar um lanchinho mais natural, um suco, a criança vai ter prazer em comer. Não adianta a gente obrigar, a gente tem que mostrar, oferecer para a criança poder criar esse hábito. Marcela, me diz uma coisa, é importante, vamos dar uma dica lá para as mães, para os pais que estão nos assistindo, é importante você dar desde criança, obviamente, esses alimentos saudáveis, né, para os seus filhos lá. Mas muitas mães acabam fazendo aquela famosa papinha, bate tudo no liquidificador e mistura assim o sabor de todos os legumes, ou bate um suco de fruta, mistura tudo. A criança, no início dessa infância, é quando ela está ali palatando, né, cada sabor do alimento. Então, acho que é importante dar isso tudo separadinho, ou não? Eu estou falando besteira. A nutrição, né, os estudos nessa área, tem uma variedade enorme de estudos, então assim, a gente já sabe que antigamente, né, nossos pais batiam sopinha e davam muito suquinho, às vezes até adoçavam, vamos deixar mais docinho, né, tadinho, é criança. Mais gostosinho, né? Hoje a gente já sabe que assim, a criança tem que sentir
o sabor de cada alimento para ela conseguir reconhecer isso depois, mais para frente. Da mesma forma o suco. Por que a gente vai adoçar o suco se a fruta já é doce? Né? Então, assim, é desde criança que a gente vai criando o paladar da criança. Desde da infância que a gente vai criando esse paladar. Quando a criança chega numa idade que ela consegue escolher mais os alimentos, ela mesma vai querer escolher um alimento mais saudável, por questão do paladar mesmo. Então desculpa, te cortei, mas então quando os pais vão lá fazer o pratinho das crianças, é importante fazer essa coisa assim bem separadinha? Eu acho os importante. Legumes, a saladinha, tudo bem separado para a criança poder sentir o gosto de cada alimento. Com certeza. Até os bebês, né, que hoje a gente utiliza aquele método que a criança pega com a mão, coloca na boca. Então, essa coisa sensorial é muito importante, né? A gente acha que é uma bobeira, mas não, é nessa fase que eles são bem pequenininhos que eles realmente estão formando o paladar, o gosto alimentar, né? E nessa questão do tato, a gente tem visto também os pais que levam as crianças para a cozinha, né? Isso. Leva para porque assim, eu a vida inteira na minha casa fui na feira com a minha mãe, trabalhei na cozinha, se ela estava cozinhando a gente estava ali junto, então sempre tive contato com isso. Mas depois os pais começaram a trabalhar fora e acabaram delegando essa função. Isso. E a gente que assim, é legal quando a criança participa, né? Tanto da escolha, quanto da compra, quanto do manuseio mesmo, A criança né? tem que saber de onde veio aquele alimento. É importante a gente levar a criança na feira, mostrar até assim, os bichinhos, mostrar a plantação. Isso faz... Incentiva, né? Incentiva e faz criar um vínculo maior com a alimentação. Hoje, nas escolas, a gente tem uma educação nutricional, né? Principalmente nas escolas particulares. Se Deus quiser, mais para frente, vai atingir para todas as crianças. Né? Então, minha filha é um exemplo. Então, eles têm horta na escola, eles escolhem o alimento, eles experimentam. Então, isso é muito legal, é muito importante. Não saio daí que esse papo vai continuar, porque eu acredito que todo mundo aí quer saber sugestão, quer ter ideia, tem criança em casa, se não tem filho, tem sobrinho, tem vizinho. E a gente vai falar mais desses lanchinhos saudáveis já já. Se você procura qualificação e vaga no mercado de trabalho, precisa estar preparado e estudar em um lugar que cresça junto com você e atenda às suas expectativas. A FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã de Pindamonhangaba, está preparada para atender você. Aqui o desenvolvimento não para. Novas salas estão sendo construídas e os novos laboratórios possuem equipamentos de alta tecnologia. FUNVIC, formando campeões. E a gente está de volta aqui falando de alimentação saudável. Esse assunto que hoje está super na moda, as pessoas estão super preocupadas. E a gente está aqui com a Marcela, que é nutricionista, e a gente está hoje falando um pouquinho das crianças. E hoje é legal, né, Marcela, porque a gente tem, além dos alimentos, a gente tem uma variedade gigante de lancheira, né? Sim, as crianças querem levar a lancheira linda para a escola, da moda, né? E térmica. Quando a gente era criança, era aquela lancheira quadrada de acrílico que tinha só a garrafinha, olha lá, né? É bom que isso estimula ainda mais a criança, né? A levar o próprio alimento e ajudar a mãe, né? A montar a lancheira. E hoje a gente tem as lancheiras térmicas. Isso facilita muito para a mãe poder variar esse lanchinho, né? Da escola. Então, por um exemplo, os sucos que são muito difíceis, né? Os sucos naturais, a gente levar fresquinho para a escola, é uma opção às vezes, né? Quando você tem a garrafa térmica, né? Consegue conservar por até 3 horas. Então, um iogurte, por exemplo, você pode congelar esse iogurte, colocar na lancheirinha térmica, que na hora que a criança for consumir, está numa temperatura adequada. Então, hoje facilidades a gente tem, né? Olha, uma boa dica, hein? Colocar lá no freezer o iogurte. Marcelo, e outra, vamos falar um pouquinho assim, dentro dessa lancheira, é importante que as mães saibam ali o que elas estão, né, colocando para os seus filhos.
É legal ter ali uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato para a criançada pular, brincar, se arrebentar lá na hora do intervalo. Como que essa mãe pode montar essa lancheira? Tá. Para ficar mais claro para as mamães e papais, assim, a gente tem que escolher pelo menos um alimento de cada um desses grupos que eu vou falar. Então, como você falou, os alimentos proteicos, então que são leites e derivados, né, queijos, ovos, frango, a gente pode mandar um sanduichinho de frango, por exemplo, ou atum. Aí a gente precisa também dos reguladores, que são as frutas e os vegetais. Então, sempre incluir frutas, hortaliças, a gente pode colocar, por exemplo, uma cenourinha baby, tomatinho cereja, tá? E os energéticos, para a criançada ter bastante energia, para estudar, para brincar, então, que são os carboidratos. Pães, bolos, biscoitos, de preferência integrais, menos industrializados, né? Então, tudo que a gente conseguir fazer em casa é mais saudável. Aquela regrinha do desembalar menos e descascar mais está super válida, né? Com certeza, com certeza. E uma outra dúvida que às vezes os pais ficam, principalmente aqui esse ano a gente teve um verão absurdo, né? Nem fale. E a gente está falando de lancheira, mas as crianças ficam na escola um período de tempo muito grande. E às vezes os pais, eu acho que esquecem daquela questão da criança se hidratar, né? De beber água. Beber água. Então, de repente, essas garrafas térmicas também, as crianças levarem água para tomar durante a aula, né? Importantíssimo. Eu acho que deveria até ser uma coisa assim, na escola mesmo, dos professores, a hora da hidratação, sabe? A criança brinca, a criança sua, aí o tempo, uma hora está seco, outra hora está muito calor. Então, é importante a criança levar a sua própria garrafinha, seja com água, seja com suco natural, seja com água de coco, né, que além de hidratar, repõe os eletrólitos. Então, bem importante. Isso é exemplo também, né? Não tenha dúvida. Os pais bebem, as crianças têm que beber, né? A apresentação dessa lancheira, porque a criança, obviamente, o olho é o primeiro, né? Aquele primeiro item que a gente fala, que a gente vai numa vitrine de algum lugar, você olha aquele doce bonito, você quer comer. O olho da criança, né? O olho do colega. Detalhe, né? Então, assim, a apresentação dessa lancheira é muito importante para a criança, né? Exato. Então, a gente tem que variar, criar... colocar ali dentro alimentos assim gostosos. Então não vai colocar banana e maçã todos os dias para a criança. Nem a gente aguenta comer isso todo dia, Vamos né? variar, vamos cortar um moranguinho. Aí um dia você leva melão, outro dia você leva uma salada de fruta, uvinha. Então assim, a criança precisa desse rodízio porque a criança enjoa mais do que adulto. Então é importante sempre a variedade, variar, né? No que questão assim... sempre vai ter o coleguinha que vai ter aquela lancheira isso mais que a gente estava falando. Palatável, assim, aos olhos da criança, sempre, né? A lancheira do vizinho vai ser mais gostosa. Mas aí a gente... desde que a gente era criança já existia isso. Já existia isso. Por mais que a criança participe e escolha a dela, não tem jeito, e né? hoje, apesar dessa informação nutricional, ainda tem muitos pais que ainda mandam coisinhas não tão saudáveis para as crianças. Então, o seu filho vai lá e ele vai ver, ele vai querer, talvez ele queira provar. Então, assim, vamos mandar um bolinho? Vamos mandar também, só que vamos mandar um bolo feito em casa, adoçado com açúcar de melhor qualidade, um açúcar demerara, mascavo. Com mais frutas no meio, né? Ou adoçado com tâmara, banana. Então, tudo que feito em casa, como eu disse anteriormente, um pãozinho fermentado em casa. É mais saudável, mais saudável. Né? Bem mais gostoso. E, assim, hoje em dia a gente vê também que muitas escolas, elas já oferecem o lanche. Você comentou da sua filha que é pequenininha e tem o lanche dentro da escola. Isso a gente está falando mais em questão das escolas particulares, porque as escolas públicas têm merenda, mas ainda não chegaram nesse... Isso. Tem nutricionista, mas ainda não é nesse nível de alimentação extremamente saudável. Mas nas escolas que tem, você como nutricionista, você... procura saber o que tem lá na sua filha, porque isso é legal, porque todas as crianças comem igual, né? Eu, como nutricionista e mãe, acho maravilhoso. Porque no caso da escola da minha filha, eles mandam um cardápio, o cardápio assim mensal ou bimestral. Então eu já sei tudo que ela vai comer durante os próximos 2 meses. E assim, eu acho interessante porque assim, todas as crianças vão comer a mesma coisa. Né? Então não dá briga, não né? tem essa coisa de querer comer o alimento do vizinho. E assim, a criança acaba vendo uma comendo a fruta, vai querer provar também, porque criança é muito, né, gosta de compartilhar também, né? Então, eu acho muito bom.
Infelizmente não são todas as escolas, principalmente, né, as públicas, ainda a gente não tem esse hábito, né, esse hábito, de ter uma serviço alimentação de qualidade, mais... mas quem sabe, né, mais para frente. Eu acho que cria uma coisa mais harmônica, assim, não sei te explicar. Isso é saúde pública, né? Sem a dúvida. Marcela, muito obrigada pela sua participação. Nosso programa está sempre aberto aí a N outras pautas que a gente vai falar e vai trazer aqui. Você vai trazer muitas dicas ainda. Muito obrigada. Mas fala aqui para os nossos telespectadores como eles te encontram. Tá. O mais fácil é vocês me acharem pelo meu Instagram, que é Marcela Freitas Nutri. Lá tem todas as informações do meu consultório, das minhas outras redes sociais, para agendamento de consulta. Aí acessem lá, comecem a me seguir. Tem muita dica boa, gente. Muita coisa legal. Dica boa. Obrigada a você mais uma vez. E daqui a pouquinho, gente, a gente vai em terceiro bloco, né? Tem aí um intervalinho. Você só vai sair do sofá da sua casa, vai estar na cozinha, tomar aquela aguinha, porque a Marcela falou que precisa hidratar. Então, você vai lá, toma água. É o tempo suficiente para a gente voltar para o terceiro bloco. Porque no terceiro bloco nós teremos ela, Dicas da Ara. Fique aí. Exatas. Qualidade educacional para formar profissionais aptos para o concorrido mercado de trabalho. Humanas. Responsabilidade social, princípios e valores cristãos e crescimento sustentável dão significado especial às ciências humanas. Biológicas. Alta tecnologia aliada a uma ampla estrutura de ensino leva até você o que há de melhor em graduação e pós-graduação. Já voltamos, deu tempo de tomar aguinha? Que é a dica da Nutri, hein? Alimentação saudável, muita hidratação. Daqui a pouquinho, ela maravilhosa, personal organizer, organizando, dando dicas no quadro da Dicas da Ara. Mas antes, eu vou pedir mais uma vez, todo programa eu peço, mas agora eu vou pedir até assim, ó, de mãozinha juntinha assim. Se inscreve lá no nosso canal, lá no YouTube, Bem Casado Programa, e no nosso Instagram também, Bem Casado Programa. Lá você acompanha os bastidores, manda dica pra gente pelo direct, manda sugestão, fala se tá gostando, se não tá gostando, porque esse programa é feito para você. E a gente só consegue melhorar se você nos ajudar. Então, manda mesmo, fala lá, não gostei, gostei, quero ver isso, quero ver aquilo. Então, assim a gente consegue melhorar cada dia mais e trazer assuntos bem interessantes para vocês, aí para toda a família, para o papai, para a mamãe, para os filhos, para todo mundo. E inscreva lá no canal, hein? Coloca lá o sininho para todas as vezes que a gente colocar vídeo novo, vocês receberem a notificação. E agora, gente, vamos lá para mais dicas de organização com ela. Dicas da Ara. Cá, muito obrigada. Gente, eu estou muito feliz. Olha aqui, minha bancada. Hoje eu estou de avental. Hoje realmente começa o Dicas da Ara. E para começar o Dicas da Ara de hoje, eu vou falar de uma dica muito simples que eu acredito que a maioria da dona de casa não tem, não usa em casa. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui essa palhinha? O que acontece com essa palhinha? Vocês podem pensar assim, mas Ara, que eu vou fazer com isso? Muito simples. Hoje em dia, a geladeira que a gente compra por aí, que a gente vê, poucas têm agora aquele compartimento dos ovos. Por quê? É muito sério isso. Esse abre e fecha das portas da geladeira compromete o uso dos ovos. Então, o que eu dou a dica que eu uso na minha casa? Você vai, se você tiver uma cestinha em casa, ou então nessas lojas de R$1,99, que é super baratinho, você compra uma cestinha dessa para ficar, sua geladeira merece esse carinho, você coloca aqui os ovos nessa palhinha que a gente compra onde? Em loja de artesanato. Eles vão ficar aqui aconchegantes, aqui, bonitinhos, fofinhos e com carinha o quê? De roça, com carinha mesmo rural. Não fica aquela coisa assim, colocou naquele plástico onde ficam aquelas embalagens e pronto, acabou. Eu dou um charme, eu acho bacana isso. Então, assim, essa dica aqui, eu acho que vale a pena para você, dona de casa, para a mulherada aí, que fica um charme. Quem abriu a geladeira precisando fazer um omelete, tá aqui, ó, uma graça, super bacana.
continuando aqui na nossa dica, é o seguinte. Outra coisa também que o pessoal reclama e fala, acha um exagero, outros falam que é bobagem. Não é. É o uso da esponja. Muita gente usa uma esponja só para fazer todo o uso da louça, lavar tudo. Gente, não é legal. Não é. Tá? O que é o bacana? É você ter a esponja do copo, a esponja das panelas e a esponja dos talheres e no geral. Mas o que acontece? A esponja do copo ela é primordial, já diz o nome, só para o copo, para manter aquela clareza, aquela limpeza dos vidros. Se você misturar a esponja para tudo, aquela gordura vai passando e a sujeirinha também. Aí você acha que você está lavando a sua louça e você, minha amiga, não está. Você está trocando praticamente bactéria para lá, bactéria para cá. Outra coisa que eu vou falar para você, minha querida, é a questão da esponja, o quê? A duração. Duração da esponja, pelo menos você tem que trocar a cada 15 dias. Não deixar aquela esponja fininha, sabe? Aquela lá que está assim, pedindo para sair, você continua usando. Não! Você tem que manter a sua esponja linda e maravilhosa na sua cozinha. Outra coisa também que eu peço para você, minha querida, esponja de cozinha é esponja de cozinha, esponja de banheiro é de banheiro. Não reutilizar de cozinha, porque ela está lá mais ou menos, para o banheiro. Cada coisa no seu lugar. Então, olha só, lembrando, esponja que você usou, acabou, lixo. Banheiro também, acabou, lixo. Não misturar as estações. Sabe quem vai agradecer? A sua cozinha e o seu banheiro também. Bom, continuando aqui falando de cozinha e banheiro, que eu acho que cozinha é uma coisa que eu gosto sempre de estar ali transitando, que eu adoro cozinhar, é o seguinte, cheirinho. Eu adoro uma cozinha com um cheirinho gostoso, mesmo se não for o cheiro da comida que a gente faz. Sabe essa lixeirinha que a gente tem? Geralmente, eu não tenho na minha casa em cima da bancada lá da pia. A minha fica no chão, que é de pé, pedal. Mas tem gente que usa, tudo bem. O que você vai fazer? Você coloca ali os resíduos, as sobrinhas e tudo mais para jogar fora. Com o tempo, pouco tempo, já começa aquele cheirinho desagradável. O que você vai fazer? Você vai pegar um absorvente, agora ele está coladinho aqui, ó. É um absorvente, mulherada sabe muito bem o que é isso. Você vai com a sua essência em loja de essência, tá? Tem vários aromas maravilhosos. Você vai escolher o da sua preferência e vai colocá-lo aqui, ó. As gotinhas que você achar que tá, assim, ela tá ideal para você, que não fica um cheiro muito forte, fica um ambiente bacana, agradável. Colocou a gotinha no absorvente, ele tá coladinho, com plástico, tudo bonitinho. O que você vai fazer? Colocar ou na sua cozinha, ou você vai utilizar também esse tipo de dica lá no seu banheiro, no seu escritório, no seu quarto da criançada, aonde tiver um cantinho que tem uma lixeirinha, de preferência com tampinha, né? Porque lixeira aberta não é muito agradável, você coloca o absorvente e coloca essas gotinhas. O que vai acontecer? O seu ambiente vai ficar super, super agradável, super bacana, tá bom, minha gente? E essas dicas da Ara são imperdíveis, né? Cada semana uma novidade bacana, uma ideia genial. São ideias que às vezes você nem imagina que dá para utilizar em casa ou que dá para fazer. Por isso eu não perco nenhuma. Minha vontade é ter uma Ara todo dia dentro de casa para fazer alguma coisa comigo. Mas não dá, então tem que aproveitar as dicas que ela dá aqui pra gente. E eu queria agradecer de novo aos nossos parceiros. Eles são muito legais, porque eles montaram esse cenário maravilhoso pra gente. É a Móveis.com e a Casa Decor, que hoje, gente, olha, eu trouxe de novo essas almofadas, porque eu fiquei apaixonada por elas e eu tô de olho nelas desde o programa passado. Eu quero levar pra mim essas almofadas. Meninas, vocês arrebentaram nessa decoração de hoje. Muito obrigada por vocês nos cederem esses móveis e essa decoração lindíssima. E eu queria agradecer a você que ficou aí até agora, que curtiu o nosso programa, que, como a Karina já falou, entrou no nosso Instagram, entrou no nosso YouTube, tá dando ideia. Muito obrigada e eu conto com vocês na semana que vem com mais um monte de novidades e mais dicas da Ara. Um beijo, boa semana para vocês e até lá!